vamos dizer assim, me arrebatou, né? E pelo qual, né, eu amo essa santinha. E aproximadamente vai fazer um ano atrás, no dia de Santa Teresinha, do Menino Jesus, eu perdi um bebezinho. E como eu era muito devota de Santa Teresinha, se ela nascesse, ela se chamaria Maria Teresa. Mas como a boa vontade de Deus, que é sempre a melhor de todas, a quis lá no céu, antes, nós batizamos assim que eu soube, né? Então, assim, ela partiu desta terra no dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha, e depois nós fizemos o batismo de intenção e batizamos a nossa Teresa. Então, eu tenho 2 Teresas no céu, a minha filha e Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, com esse fato, o meu amor, a minha devoção a ela aumentou ainda mais, porque foi uma data assim muito significativa para mim. Então, eu anseio ainda mais pelo céu. Depois disso tudo que aconteceu na minha vida, eu passei a desejar ainda mais o céu, porque eu tenho muitas pessoas queridas que eu desejo, que o meu coração deseja encontrar um dia no céu. Então, quando a Sueli me fez o convite, eu falei: Su, para mim é um prazer, é uma alegria. Aí ela falou: nossa, jura? Eu falei: claro, imagina, estamos aqui para isso. E os ensinamentos de Santa Teresinha, toda a vida e todos os ensinamentos dela, eles se resumem em uma palavra. E eu quero ver se vocês aqui da comunidade sabem o que se resume a vida e os ensinamentos de Santa Teresinha em uma única palavra. Quem se arrisca? Quem se arrisca? Uma única palavra resume a vida e todo o ensinamento, sobretudo a pequena via de Santa Teresinha. O amor. No coração da igreja serei o amor. A minha vocação é o amor. O amor resume a vida de Santa Teresinha, a breve vida de Santa Teresinha. E eu fazendo um curso dela muito especial, pude mergulhar na vida, na espiritualidade de Santa Teresinha. Uma das coisas que me chamou muita atenção na vida dela, quando o padre contava, né, sobre a história de uma alma, Santa Teresinha não era filha única, como vocês sabem, mas, né, tinha outros irmãos, mas Teresinha era a mais mimada de todas as filhas de São Luís e Santa Zélia. Então, Santa Teresinha, quando ela tinha 11 anos de idade, ela não sabia nem pentear os seus cabelos, porque sempre tinha alguém que fazia algo por ela. Então, Santa Teresinha era ali a pupila, a rainhazinha de São Luís, como ele chamava, minha rainhazinha, e ele, claro, era o rei de Santa Teresinha. E o padre usou uma frase que assim tocou no meu coração. Ele disse assim: de menina mimada, a mãe de muitas almas, santa e doutora da igreja. Então, assim, a gente olha para Santa Teresinha e a gente vê, é possível chegar lá. É possível, porque aqui eu vou dar para vocês, baseado em tudo que eu estudei, tudo que eu conheço e aprendi sobre Santa Teresinha, 9 passos infalíveis que, se vocês seguirem, não tem como não alcançar a santidade. Porque é o passo a passo se você quer ser santo. Porque a gente vai aprender aqui também que ser salvo é diferente de ser santo. Ser salvo é uma coisa, ser santo é outra. Todo mundo vai estar no céu? Todo mundo vai estar. Mas tem uma diferença entre ser salvo e ser santo, que nós vamos também aprender no dia de hoje. Então, Santa Teresinha, com a vida dela e com um recente santo da Igreja Católica, São Carlo Acutis, né, que viveu uma vida ordinária, mas a gente vê que no ordinário é possível a santidade. Se a gente olha para Carlos Acutis, por exemplo, ele não é o foco aqui, mas só para a gente, como a gente vai falar de santidade, ele não participava de grandes coisas da igreja, ministérios, pastorais, ele não fazia grandes coisas, mas ele vivia o ordinário da fé católica, que são as 5 pedrinhas. Ele ia à missa diária, ele comungava, ele confessava toda semana, ele rezava o rosário, ele fazia jejum, ele ajudava os pobres. E esse é o kit de santidade de Carlo Acutis. E Santa Teresinha nos ensina, assim como ele nos ensinou o kit de santidade, ela nos ensina a sua pequena via. E a pequena via de Santa Teresinha é o amor a Jesus. A pequena via se resume no amor a Jesus. Essa é a sua finalidade. A minha vocação é o amor. E esse é um amor
com A maiúsculo. E a nossa vocação também, a nossa vocação maior, deve ser a santidade. Deve ser amar a Deus acima de todas as coisas. Então eu, por exemplo, eu sou casada, mas eu não posso dizer que a minha vocação é o matrimônio. Se eu falar, tá certo, mas está errado ao mesmo tempo, porque a minha vocação é a santidade. Maior que o meu esposo está Deus na minha vida. E aqui a gente precisa saber também que muitas vezes as pessoas se confundem querendo colocar coisas de Deus no lugar do próprio Deus. E isso é um grande erro que as pessoas podem cometer. Então, quando a gente fala que Deus está acima de tudo, não podemos confundir coisas de Deus. Então, Deus está acima de tudo. Depois, aqueles que são casados, o seu esposo, a sua esposa. Depois, os filhos, aqui muita gente erra. E depois, as coisas de Deus e todas as outras coisas. Se a gente inverte essas ordens, a gente pode ter problemas na nossa vida. Então, a minha maior vocação não é o meu matrimônio, é a minha santidade, é a minha salvação. A minha vocação, seja ela qual for, do padre, da consagrada, daqueles que são vocacionados ao matrimônio, a primeira vocação é a santidade. E a santidade é o amor que dá sentido a tudo. Não tem sentido um matrimônio se não tiver o amor maior, que é o amor de nosso Senhor. E Santa Teresinha, desde sempre, ela já aspirava à santidade. Desde que ela era muito pequena, ela conta ali na História de uma Alma que ela sempre quis ser santa. Ela sempre desejou. Esse era um anseio do coração de Teresinha. E ela vai dizer em uma das frases dela que eu amo, que é: Deus não nos inspira sonhos irrealizáveis. Então, se Deus colocou no coração de Teresinha, se Deus colocou no meu coração, no seu coração, o desejo de santidade, Ele não nos inspira sonhos irrealizáveis. Então, é possível. Não é um sonho impossível. Olhando para Teresinha, olhando para a Pequena Via, a gente vê que é possível. E a Pequena Via, ela não é somente um caminho para a gente chegar até o céu, mas ela é um caminho para alcançar a santidade já nesta terra, aqui. É um atalho para a santidade. É um caminho de união perfeita com a vontade de Deus. É um caminho de santidade através do amor, que é o ensinamento maior de Santa Teresinha. E se você acha que você não tem forças, que você é incapaz para a santidade, como muitas vezes a gente pensa, mas nossa, quem sou eu, né? A gente olha para Teresinha e fala: Teresinha, Teresinha, eu estou aqui, quem sou eu na fila do pão, né? E Teresinha pensava a mesma coisa. Ela olhava para os outros santos da época dela e ela achava impossível. E é a mesma coisa que acontece comigo e com você hoje. A gente olha para Teresinha e fala: meu Deus, eu nunca vou ser uma Santa Teresinha, eu nunca vou ser um Carlo Acutis, eu nunca vou ser, né, tantos outros santos maravilhosos da igreja. E ela pensava a mesma coisa. Então, mesmo que a gente pense que não temos forças, que somos incapazes, é aí, é nesse exato momento que entra a Pequena Via, porque a Pequena Via é uma via de esperança. É para aqueles que, assim como eu, assim como você, tem o desejo de ser santo e reconhece a sua pequenez, reconhece a sua incapacidade, mas tem esperança para quem deseja amar perfeitamente Jesus e chegar no céu, pois o Senhor, nosso Deus, desde todo o princípio, Ele já quis a nossa santidade, e Ele quer a nossa santidade, Ele quer a nossa salvação mais do que nós mesmos, porque Ele nos amou primeiro do que nós. Então a salvação e a santidade, ela é para todos, mas a gente precisa dar passos que a gente vai aprender daqui a pouco. Mas uma coisa muito importante que eu preciso contar para vocês, que ser salvo é diferente de ser santo. Vocês já pararam para pensar nisso? Ser salvo é diferente de ser santo. Ser salvo, o que significa ser salvo? Cumprir os mandamentos. Se você vive os mandamentos, se você cumpre os mandamentos, você vai ser salvo? Se você vive em estado de graça, vocês acham que sim ou não? Sim. Então, se você cumpre os mandamentos, se você vive em estado de graça, você vai ser salvo e você vai para o céu, certo? Aí todo mundo concorda. Então, você vai se salvar e vai ser livre do inferno.
inferno, porque uma vez salvo, sempre salvo. Agora, ser santo é diferente de ser salvo. Ser santo é chegar no céu amando a Deus de todo o coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. É ser configurado a Cristo. Existe um livro lindo chamado A Imitação de Cristo. Se você é a imitação de Cristo, além de ser salvo, você também será santo. Então, para ser santo, nós precisamos ter um grau elevado de amor a Deus. E foi isso que Santa Teresinha nos viveu e nos ensinou, a esse grau de amor, né? Então, o santo é aquele que não apenas se salvou, mas ele correspondeu ao amor de Jesus. Ele correspondeu no máximo grau à graça e ao amor de Deus. Ele foi um amigo íntimo de Jesus. Santa Teresinha, vocês acham que ela foi amiga íntima de Jesus? Com toda certeza. Por isso que Santa Teresinha não foi apenas salva, mas ela foi santa. Ela é santa porque ela foi e é amiga íntima de Jesus. Então vocês pensem comigo num exemplo. Uma pessoa que não é íntima de Jesus. Porque ter intimidade com Jesus é ter Jesus como nosso melhor amigo. Aquele que a gente vai no sacrário, que a gente conversa, que a gente tem intimidade. Para quem que você conta a sua vida? Para quem que você abre o seu coração? Para um amigo íntimo. Você não vai falar da sua vida para qualquer pessoa. Então, se uma pessoa não é íntima de Jesus, mas ela cumpre todos os mandamentos, vive fielmente os mandamentos, ela vai ser salva. Viveu os mandamentos, não pecou mortalmente, viveu em estado de graça, ela vai se salvar. Mas só vai ser santo aquele que tem intimidade com Jesus. Se essa pessoa não teve intimidade, ela não vai ser santa, mas ela vai se salvar. Todos que estão no céu, eles foram salvos, mas nem todos que estão no céu são santos. Aqueles que amaram mais a Deus terão maior grau de glória e maior participação na visão e no amor de Deus. Então a gente imagina o céu da seguinte forma. As pessoas podem imaginar, estar no céu é santo. Então aqui vocês já aprenderam que não é bem assim. Está salvo, mas santo nem todos. Então você imagina que o céu tem uma área VIP do céu. Quem está na área VIP do céu? Os santos. Os outros estão salvos, estão no céu, mas não estão na área VIP, estão lá, com a galera, com todo mundo. Agora, aqueles que se diferenciaram, aqueles que amaram Jesus como Teresinha amou, como Carla Cutis amou, como São Francisco de Assis amou, porque São Francisco foi revelado que São Francisco de Assis, tamanho era o amor dele, que ele ocupa hoje no céu a cadeira que Lúcifer perdeu. Por soberba, por orgulho, por querer ser igual a Deus, Lúcifer era um dos maiores anjos do céu. O trono que Lúcifer perdeu, hoje é ocupado por São Francisco de Assis. Então a gente sabe, né? A igreja nos conta que existem graus no céu. Então existe ali a área VIP do céu, onde os maiores santos estão reunidos. E quem aqui não quer estar nessa área VIP para poder encontrar com os nossos amigos do céu? E eu não tenho dúvida de que eu quero estar lá na frente. Então, para isso, a gente vai ter que passar por essa pequena via de Teresinha. Precisamos diminuir o nosso tamanho e passar pelo buraco da agulha. Se a gente for lembrar daquele evangelho, daquele homem rico, o que aquele homem rico fala para o Senhor? Mas eu já observo todos os mandamentos. Jesus fala para ele, né? Ele pergunta o que eu preciso para entrar no reino do céu. Ele não perguntou para ser santo. O que eu preciso para entrar no reino do céu? Você precisa cumprir os mandamentos. Mas, Senhor, eu já cumpro os mandamentos. Então Jesus falou para ele, então vai, vende tudo e siga-me. O que é vender tudo? É amar a Deus em grau de santidade. E o que aquele jovem rico fez? Saiu triste, porque ele não quis amar a Deus de todo o coração. Ele ainda estava apegado aos bens materiais. Então ele não podia ser santo, ele podia ser salvo? Podia, ele obedecia os mandamentos, mas ele não ia entrar na área VIP, porque ele ainda estava apegado aos bens materiais. Então, se o seu coração, assim como o meu, anseia pela santidade e não só se contentar, tô salva,
Estou livre do inferno. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas se o seu coração, assim como o de Teresinha, anseia por estar contemplando a Deus face a face e ocupar esse alto grau de santidade, eu vou te ensinar 9 passos para alcançar a santidade segundo os ensinamentos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então preste atenção. Primeiro passo, precisamos ter consciência da nossa pequenez, aceitar as nossas limitações, reconhecer: sou pequena, sou pecadora e necessito da graça de Deus, porque sem a graça de Deus, como dizia ali a irmã Maria Raquel no rosário da semana passada, que ela rezou como freira, ela dizia que a irmã Maria Raquel, sem a graça de Deus, é um nada, é um esterco, é um verme. Eu e você, sem a graça de Deus, somos nada, somos verme. Precisamos então, primeiro passo, ter consciência da nossa natureza decaída, que veio lá do pecado original, e aceitar que nós somos limitados, que a nossa humanidade é limitada. Segundo passo, seguir mandamentos, viver em estado de graça. Então tá lá, os 10 mandamentos da lei de Deus, que na verdade não são só 10, né? Aqueles que querem ser santos precisam saber que os 10 mandamentos têm muitos, vamos dizer assim, muitos galinhos que saem de cada um deles. Então, no amar a Deus, tem muita coisa ali envolvida no amar a Deus, né? Então, a gente precisa, se a gente quer realmente ser santo, quando a gente for fazer nossa confissão, tem que ser uma confissão com o exame de consciência bem preparado e bem feito, né? A gente olha ali para os 7 pecados capitais, que são os 7 pecados cabeça, mas cada pecado capital tem aí junto uns 4, 5 filhos. Então a gente precisa ter muita atenção a isso. Não é só chegar lá e de forma genérica falar os seus pecados para o padre. Vai estar valendo? Vai, mas você não vai estar amando em grau de santidade. Então é uma dica para vocês. Terceiro passo, preciso ter o desejo de ser santo, como Teresinha tinha, amar a Jesus e crescer neste amor. Não basta amar a Jesus e ficar ali, naquele patamar do basicão. Preciso ir crescer no amor. Faço isso? Posso melhorar. Estou aqui? Posso melhorar. Então, ali a gente olha para Santa Teresa d'Ávila, né? Castelo Interior. Tem muita gente que está ali. Primeira, segunda morada, terceira morada. Santa Teresinha, ela já entrou no céu, pelo que a gente consegue estudar, ela já estava na 7ª morada, que é a mais top das tops. E tem muita gente patinando ali na segunda para terceira, aquela coisa ali, aquele cristão meio morno. Então a gente precisa avançar, crescer no amor de Jesus. Quando a gente olha para um bebê pequenininho, o leite sustenta, tá tudo bem. Ele vai crescendo, ele precisa de mais coisas, alimentos mais sólidos, em maior quantidade. Assim é a nossa vida espiritual também. Quarto ponto, caminho de renúncia. Cortar apego a todos os pecados, inclusive os veniais. Então nós precisamos de um caminho de renúncia. Renunciar todo mal, renunciar todo apego, aquilo que a gente chama de pecadinho de estimação. Renunciar, cortar todos os apegos aos pecados, inclusive os veniais. Mortais a gente já falou no segundo passo, né? Então aqui a gente está falando dos veniais. Quinto ponto, praticar ato de amor diariamente, em cada ação do nosso dia a dia, e reconhecer ali o cuidado e a presença de Deus nas coisas pequenas. Aqui eu vejo que tem muita mãe. Como que uma mãe pode então praticar esse quinto ponto? Numa troca de fralda, numa comida que você prepara, numa casa que você limpa, fazer tudo com amor e para o amor. Muitas vezes o seu filho não vai merecer, o seu esposo não vai merecer, mas não é para eles que vocês vão fazer, é para o próprio Deus. Se você vai numa missa, você não vai lá por quem vai estar lá. Você não vai lá pelo padre, pelo pregador. Você vai única e exclusivamente por amor a Deus que deu a vida por você. Então, práticas de amor
tudo. Se tiver difícil, você fala: Jesus, tá difícil, eu não estava a fim de lavar essa louça, mas eu vou lavar por amor. Jesus, eu não estava a fim de estar aqui cozinhando essa comida aqui, eu queria estar lá deitada, descansando, mas eu vou fazer por amor. Jesus, eu não queria fazer essa faxina hoje, não estou a fim, não estou com vontade, estou cansada, mas eu vou fazer com amor. E tudo que você faz por amor adquire valor, adquire beleza, e você ganha pontinho lá no céu para garantir a sua área VIP. Sexto ponto: ter vida de oração e entrega a Deus. Isso devia estar lá nos primeiros pontos, né? Mas está aqui no sexto ponto: vida de oração. E não é aquela oração assim automática. É vida de oração de você tirar um tempo para rezar. Se precisa acordar meia hora antes, acorde meia hora antes e faça ali meia hora, mas meia hora bem feita, meia hora sem celular, meia hora só você e Deus. Se der para ser uma oração pequena, que seja com todo o seu amor. Se der para ser um tercinho da misericórdia, uma coroa de Santa Teresinha, que seja o seu momento de intimidade com Deus. Porque a gente só vai ser santo se a gente tiver, como eu disse, a vida de intimidade com Deus. E para ter intimidade, precisamos ter relacionamento, precisamos ter um momento entre eu e Deus. Então, se você for deixar para rezar a hora que você estiver indo dormir, não vai ser uma oração bem feita. Pode ser que seja, mas tem ali as suas dúvidas. A gente tem que dar a palavra de Deus, já vai dizer, as primícias para o Senhor. O que é dar as primícias? É o início do seu dia. É o início. A gente não dá para Jesus o que sobra lá no fim do dia. Jesus, está sobrando aqui meia hora, aquela meia hora mais capenga do seu dia. E aí você quer dar para Deus. Não. As primícias, o início do seu dia. Eu tenho certeza que meia hora não vai matar ninguém se tiver que acordar mais cedo e dar as primícias para o Senhor. Eu tenho feito essa experiência e tem sido transformadora na minha vida. São meia hora, só eu e Jesus, o meu altarzinho, a minha velhinha, e tem sido maravilhoso. Foi a melhor quaresma de São Miguel que eu fiz, porque só foi eu e Deus. Sétimo ponto: vida de penitência e mortificação por amor. Aceitar e oferecer a Jesus os incômodos, as dores e os sofrimentos de cada dia. Então, penitência. Você vai se penitenciar. Você estava com muita vontade de tomar aquele cafezinho com açúcar. Hoje você tira açúcar e fala: Jesus, é por amor, tá? Hoje eu vou tomar aqui o amarguinho, mas é por amor. Jesus, estava muito afim de comer aquele docinho depois do almoço, mas hoje eu não vou comer, tá? Eu entrego para o Senhor por amor. Tá ali, tá sofrendo, tá com alguma dor, tá com algum incômodo. Jesus, ó, eu tô com dor, tá incomodando, mas eu ofereço ao Senhor por amor. Não desperdice nenhum sofrimento, não desperdice nenhuma dor. Tudo isso pode livrar você do purgatório. Muitos santos revelaram isso, que os sofrimentos que eles viveram em vida livraram as almas do purgatório, seja uma alma deles, seja uma alma que já estão no purgatório. Então, se vocês, por exemplo, têm alguém na família que morreu, vocês não sabem se já foram salvos ou não. O seu sofrimento pode salvar aquela alma e tirá-la do purgatório. Então, a partir de hoje, não desperdicem os sofrimentos. Que seja uma dor de dente, que seja uma dor na perna, uma dor no braço, uma dor no cabelo, no couro cabeludo, você vai lembrar de oferecer para Deus o seu sofrimento. E nunca mais vai desperdiçar nenhum sofrimento. Tudo por amor. Oitavo ponto: praticar o abandono. Confiar em Deus e nos seus planos. Uma coisa que eu sempre falo para Jesus, que é um ato de abandono: Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a sua. Se a sua vontade não corresponder com a minha, que a sua seja feita. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, que é o que a gente reza no Pai Nosso. Então isso é o abandono. Senhor, eu quero isso, mas se o Senhor achar que não é bom, então que seja feita a sua vontade. E ali eu me abandono nos planos de Jesus, porque eu sei que o que Ele quer é muito melhor do que eu quero. Então é viver verdadeiramente o abandono e a confiança. E por último, viver a transformação. O
o que é viver a transformação. E nesse ponto, eu cito aqui um santo que eu amo, que é São José Maria Escrivá, que ele diz que nós devemos santificar todos os nossos atos cotidianos, transformar o ordinário em extraordinário. E isso é viver a transformação, elevar ao nível sobrenatural e extraordinário as coisas mais simples do nosso dia. Então a gente ter um olhar como Santa Teresinha, um olhar de eternidade. Então isso que eu estou fazendo não é aqui, não vai ficar aqui, terreno, não é terreno. O que eu estou fazendo aqui é visando o céu, é mirando o céu, é mirando a vida eterna. Então ali, eu estou ali naquele caos, né? Com o filho gritando, horário do almoço, aquela loucura. E aí você pensa, Jesus é só por ti. Eu vou olhar com um olhar extraordinário. E o que é olhar com um olhar extraordinário? É você não olhar o caos, mas você olhar, meus filhos estão aqui, estão com saúde. Glória a Deus que eles estão aqui, né? Podia estar doente, podia estar internado, eu podia estar numa cama, eu podia não ter comida para fazer, eu podia não ter uma casa. Então isso é olhar com um olhar extraordinário. É você não olhar o lado ruim, mas você transcender o seu olhar e ver ali as coisas boas. É como você colocar as duas situações numa balança e o lado bom precisa pesar muito mais. Então você olha para o seu esposo, você vê aquele monte de defeito no seu esposo, mas você precisa olhar para o lado bom, e o lado bom tem que pesar mais na balança. Isso é olhar com um olhar sobrenatural. Eu podia não ter ninguém, eu podia não ter nada na minha vida, e Deus me presenteou com uma pessoa, e olhar para todas as qualidades. Isso é dar um olhar sobrenatural. Isso é olhar com um olhar de eternidade e fazer daquelas coisas mais difíceis um caminho e uma via de santidade. É olhar para a nossa maternidade, para o nosso casamento, para as nossas dificuldades no trabalho e fazer disso uma via para o céu. A exemplo de Santa Teresinha, e viver aqui nesta terra a nossa pequena via. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.